Olá, tudo bem com vocês? No capítulo 6 de Marcos, temos alguns relatos. Vou pegar do relato que Jesus passou o dia ensinando as multidões, e foi aquela passagem onde os discípulos falam para ele: Sem mestre, vamos despedir as multidões porque eles precisam comer. E já está ficando tarde, para que eles possam comprar alimentos pelas aldeias. E Jesus, então, vocês conhecem a história, fala para que eles mesmos deem alimento para as multidões. E, enfim, Jesus multiplica os pães e os peixes que eles encontraram ali entre eles. E logo em seguida, quando já tudo isso passou, então vai entrar agora um outro acontecimento sobrenatural, porque já a multiplicação dos pães é algo realmente fantástico, surreal, é algo extremamente sobrenatural. E ali, no final da tarde, então Jesus fala para os discípulos para que eles peguem o barco e atravessem o lago para o outro lado e esperem por ele lá, que ele iria ficar despedindo as multidões e logo iria se encontrar com eles. E a gente percebe aqui que eles vão com o barco, Jesus fica, vamos dizer assim, a pé, né? Jesus fica lá na praia, despedindo ainda as multidões. E o texto ali de Marcos, a partir dos versículos 45 até o final, então relata a passagem em que eles estão em alto mar e Jesus vai ao encontro deles. E neste momento que Jesus vai ao encontro deles, eles estão enfrentando uma tempestade e eles estão ali num momento difícil. É claro que eles são pescadores, eles conhecem tempestade, eles estão acostumados a enfrentar tempestades, mas muitas coisas ali diferentes acontecem com eles. Primeiro que eles estão obedecendo depois de um dia difícil, né? Que eles passaram um dia inteiro com Jesus, Jesus ensinando aquelas pessoas. Jesus fala para eles, não fala assim, agora vão para casa, vão descansar. Jesus fala, não, vocês peguem o barco, atravessem, que eu vou mais tarde me encontrar com vocês. Só que Jesus demora, porque eles vão, isso acontece ali no final da tarde, no começo da noite, e Jesus despede as multidões, mas Jesus ainda vai, como sempre ele faz, orar, estar a sós com o Pai, né? E ele demora. E o texto fala que é por volta das 3 da manhã, né? Entre 3 e 6 horas da manhã, eles então estão ainda em alto mar, atravessando e esperando por Jesus. E olha só, não tinha barco para Jesus ir, né? Não fala, o texto não relata, não tinha barco, mas eles foram sobre as ordens do mestre, né, de Jesus, e estão lá. E de repente começa uma grande tempestade, o vento sopra e eles estão ali numa situação difícil, enfrentando o mar revolto, provavelmente uma noite escura, porque é uma noite que tem tempestade, a lua não brilha, não é verdade? Está atrás, escondida das nuvens negras, e eles estão ali num momento difícil. E o texto conta que Jesus foi de encontro com eles andando sobre as águas, porque Jesus não precisa de barco para encontrar com seus discípulos. Ele foi andando sobre as águas para chegar até eles. É claro que tudo para Jesus já estava previsto, porque nada é surpresa, tudo tinha propósito. Eu tenho certeza que Jesus sabia de tudo isso, que Jesus sabia que tudo que iria acontecer, eu tenho certeza disso. E que mais uma vez Jesus usou as circunstâncias, as situações, a natureza, tudo a seu favor, para provar e para ensinar os seus discípulos. E o texto fala que, de Marcos, que nós estamos em Marcos, fala que eles ficaram com grande medo, não só pela tempestade, pela noite escura, pelos ventos fortes que estavam batendo no barco e arremessando o barco para lá e para cá, mas porque eles viram um vulto vindo andando pelas águas. E naquele momento eles se atemorizaram, talvez mais pelo vulto do que pela tempestade, porque como pescadores que eles eram,
eles provavelmente estavam acostumados a enfrentar tempestades, né? E também eles estavam acostumados a pescar durante a noite, como aquela passagem em que eles pescam, Pedro pesca durante a noite e não pega nada, e chega na praia, Jesus fala, sobe no barco, lança a rede no lado que eu te mandar, e Pedro fala, mestre, nós já ficamos a noite inteira tentando e não pegamos nada, mas sob as suas ordens eu vou fazer isso. Então, eles pescavam a noite inteira, e aí, né, Jesus fala que eles pegaram muitos grandes peixes, que de tantos que quase rompeu a rede, quase virou o barco, mas porque também foi algo sobrenatural de Jesus. Então eles estavam nesta situação novamente no meio do mar, e eles se atemorizaram quando viram aquele vulto, que chegaram a gritar, é um fantasma, né? E eu acho que eles não acreditavam em fantasma, mas no momento de pavor, de temor, muitas coisas vêm à mente, muitas coisas passam pela cabeça, muitas coisas são ditas impensados, né? E assim acontece com todos nós. Então eles estavam naquele momento cansados por um dia exaustos que tiveram com Jesus, com as multidões. Imagina você alimentar, distribuir, ajudar ali na logística de alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, e ainda depois, ao invés de descansar, e pegar um barco para atravessar um lago, né? O mar de Genezaré. E Marcos não relata o fato de Pedro ter ido ao encontro de Jesus, andando por sobre as águas, porque Marcos, como sempre, ele é econômico nos relatos, mas nós vamos ver toda a história completa em Mateus, nos outros evangelistas, e então nós vamos, mas é relatado o fato, a passagem de que Jesus foi ao encontro deles, e Jesus então diz para eles, sou eu, não temas, sou eu, Jesus. E naquele momento então, Marcos passa para os seus leitores o fato de que Jesus era Deus, o fato de que Jesus era sobrenatural, e de que ele fazia coisas sobrenaturais, e de que ele realizava milagres. Embora o fato de Pedro andar sobre as águas foi realmente um milagre, mas ele não relatou. Mas o que eu quero deixar bem dito aqui nesse vídeo é que hoje nós não somos pescadores, nós não vamos pegar um barco, muito provavelmente nós não vamos nem à noite, nem de dia, em alto mar, sem saber o que nós pilotar um barquinho, mas nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, né? Para as nossas experiências, que nós muitas vezes nos encontramos em situações alarmantes, em situações de conflito, em situações de medo, em situações de perigo, e mesmo Jesus vindo ao nosso encontro, a gente ainda se assusta, e às vezes a gente nem reconhece o agir e a mão de Deus, como eles ali não reconheceram Jesus. Jesus precisou falar para eles, sou eu, não temas. E às vezes o medo e o terror é tão grande dentro de nós, a ansiedade, as preocupações, o medo, talvez depressão, talvez tantas coisas terríveis, talvez sentenças que chegam até nós, e a gente não consegue enxergar Jesus, a gente não consegue identificar a presença de Jesus nas nossas vidas, como os discípulos não conseguiram. Mas eu quero te dizer que, independente de você não conseguir, Ele está indo na sua direção, da maneira como é necessária. Naquele momento ele não tinha outro barco para ir de encontro com os discípulos. Ele foi andando sobre as águas. E Pedro disse, se és tu, mestre, ainda colocou uma dúvida, mas fez prova de Deus. Se és tu, mestre, me faça ir ter contigo então sobre as águas. E Jesus disse, vem, eu mostro para você que sou eu mesmo. E Pedro foi. E Pedro andando
ao invés de falar, meu Deus, eu estou andando sobre as águas, é Jesus mesmo, ele ainda olhou para o vento, para as águas agitadas e começou a afundar. Mas a grande lição e o grande amor de Jesus é que, mesmo afundando, mesmo na incredulidade de Pedro, Jesus pegou na mão dele e o tirou das profundezas, o tirou de afundar e o conduziu novamente ao barco. O texto não relata que Jesus fez isso, mas é claro que Pedro afundou, mas veio para a tona porque Jesus pegou na sua mão. E Jesus o conduziu de novo ao barco. E ele passou essa experiência com o Senhor, de confiar e de ver que o Senhor o socorrera num momento, mesmo quando ele duvidou. Eu queria deixar esta lição para você. Para mim também, que é um grande desafio, que nós creiamos no Senhor, mesmo quando ele parece não chegar, mesmo quando ele parece não estar presente no momento da angústia, mesmo quando nós vemos que ele vem, a gente não acredite que seja ele. E mesmo acreditando, quando a gente lança a mão dele, a gente no meio do caminho duvida. Eu quero dizer que o Senhor, ele está indo de encontro. Ele sempre vai de encontro para você, para a sua necessidade. Ele sempre toma a tua mão. E se você está afundando, e se você grita por socorro, ele te traz das profundezas. Ele salva a sua vida. Ele toma a tua mão e ele te conduz para o barco. E ele ainda, depois de tudo, acalmou a tempestade. Como sempre ele faz, ele acalma a tempestade. Essa é a palavra que eu queria deixar para você. Confie e creia. É Jesus. É Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra com alguém que você saiba que precisa ouvir. Jesus ama você. Deus te abençoe.